Olá, uma excelente tarde a todos vocês, meus amigos, que ouvem e assistem o nosso canal Notícias da Hora. Obrigado pela sua companhia. Mais uma notícia aqui. É um prazer estar aqui novamente trazendo e compartilhando com vocês notícias importantes e atualizadas daquilo que acontece no governo Bolsonaro, nos bastidores da política de Brasília e muito mais, para que todos possam ficar sempre bem informados e vamos juntos nessa. Urgente, gravíssimo, Alexandre Garcia, na sua análise diária na Rádio Eldorado hoje, denunciou o senador afastado, que pode ser tratado também como terrorista e criminoso, Cid Gomes, que, na verdade, houve uma farsa. Aquele tiro que ele levou pode muito bem ter sido uma farsa, uma armação para encobrir a quebra de decoro do senador, que pode ser cassado, e encobrir o seu crime contra os cidadãos que ali estavam em greve e muito mais. Alexandre Garcia fez uma análise do contexto geral, denunciou mais uma vez Alcolumbre Maia do golpe contra Bolsonaro e entre outros comentários. Acompanhe com muita atenção esse áudio do Alexandre Garcia, a sua análise diária na Rádio Eldorado. Curte e compartilha para que mais pessoas de bem possam ver esta análise tão precisa, com detalhes importantes que poucos perceberam nesses dois casos aí. Acompanhe, por gentileza, e já vai curtindo e compartilhando, pois pessoas de bem precisam ver notícias de qualidade e notícias com veracidade, como é a de Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Carolina. Vamos começar falando sobre os ministros que estão indo lá para o Ceará. O que deve sair desse encontro? Pois é, não é para o Carnaval de Fortaleza, né? Não é. Então, indo lá vai o ministro Sérgio Moro, Segurança Pública e Justiça, o ministro General Fernando, que é o ministro da Defesa, e o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o André Mendonça. Né? Eles vão verificar a situação de segurança pública por lá, né? A necessidade da presença, e já estão lá, de tropas federais para garantir a segurança, e certamente vão conversar com o governador a respeito desses assuntos candentes desses últimos dias, né? Há 61 PMs considerados desertores, 41 estão presos, né? A tendência é não dar anistia, como já se deu de outras vezes, no Espírito Santo, em estados do Nordeste, para não estimular esse tipo de movimento. No momento em que a pessoa decide se incorporar numa organização militar, essa pessoa aceita o fato de que a sua nova função não permite greve. Né? Um movimento assim é chamado de motim, e é algo muito grave. A pessoa não só tem uma pena de prisão, como é expulsa da instituição. Isso de um lado. Do outro lado, há cada vez mais dúvidas a respeito dos 2 tiros de pistola .40, né? Todos os médicos, os cirurgiões com quem eu tenho conversado dizem que não é possível que ele tivesse alta tão rapidamente, ficasse na UTI apenas um dia, não tivesse nenhuma complicação, saísse caminhando, conversando, né, com o pulmão perfurado, que a hemorragia foi pouca, né? Então há controvérsias, há dúvidas sobre a situação, além da situação jurídica, né? Há movimentos entre os políticos, e isso compete ao Ministério Público de enquadrar ou não no crime de tentativa de homicídio, né? Jogando aquela máquina sobre tantas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, falta de decoro, né? Como senador, não tinha autoridade para dar ultimato, né? Aliás, se a gente olhar os registros em vídeo, vai ver que o irmão dele também tem o costume de dar ultimato em 5 minutos. Né? Enfim, vamos esperar os desdobramentos da situação lá no Ceará. Queria também falar contigo sobre o presidente Bolsonaro, que disse no sábado agora que decidiu implodir o Inmetro e anunciou a demissão de toda a diretoria do órgão. Por quê? Pois é, o Inmetro é o autor da tomada jabuticaba, inesquecível, né? O presidente lá em Guarujá saiu, foi tomar café na padaria, foi comer pizza na pizzaria, foi ao supermercado, foi para a rua, foi para ônibus, foi cumprimentar a pessoa, sentou no chão e tal, e lá pelas tantas, né,
deu uma declaração dizendo que vai implodir toda a diretoria do Inmetro, né, por falta de sensibilidade, porque determinou que os taxímetros e os tacógrafos dos caminhões deixam de valer os atuais e ficam todos obrigados a instalar novos tacógrafos e taxímetros digitais, né? Agora, eu retiro disso uma frase importante, que é uma manifestação, digamos, ideológica, de princípio. Disse, e eu acho que isso foi o mais importante de tudo, é que o governo não tem que atrapalhar quem produz, quem emprega, quem trabalha e quem paga imposto. Esse é o sonho de todo mundo há muito tempo, né? Porque eu ouço as pessoas dizendo, olha, basta o governo não atrapalhar e o país anda, né? Essa foi uma decisão para mostrar para o órgão, no caso o Inmetro, olha, vocês estão atrapalhando a vida dos taxistas e dos caminhoneiros. Então, agora vamos ver quem vai formar a nova diretoria desse instituto que dá padrões de qualidade, de medida, de peso para os produtos brasileiros. Alexandre, e o que a gente pode esperar do Congresso depois dessa folga aí do Carnaval? Então, tem alguns assuntos importantes aí. O primeiro deles é o veto do presidente, que pode ser derrubado, significando mais 30 bilhões nas mãos de deputados e senadores, né? Já tivemos aí essas revelações do antagonista, de 3 bilhões e 800 milhões por gente que está ao redor do Alcolumbre. A prefeitura de Macapá ganhou a maior, foi o município mais bem dotado de emendas do país. O irmão de Alcolumbre é candidato a prefeito. Alcolumbre quer passar por cima do regulamento da casa e ser reeleito presidente do Senado, né? Tem esse lado, e agora essa briga, se for derrubado o veto, os congressistas ficam com 30 bilhões, né? Ou seja, quem arrecada fica sem dinheiro. Agora, quem não arrecada fica gastando o dinheiro. Esse é um caso. O outro caso é a reforma tributária, que agora o presidente disse que falou com Paulo Guedes, e para dar mais velocidade à reforma tributária, retira essa questão dos estados e municípios, para não ficar com a infinda discussão de ICMS, e passa a se referir apenas aos impostos federais, a reforma tributária, para andar mais rápido. Certamente vai ser a união de 5 impostos em um, o IVA, ou IVA, né? Imposto sobre o Valor Agregado. E, por fim, a reforma administrativa, cuja versão do governo já está aprovada pelo presidente e só falta enviar ao Congresso. Agora, de novo, eu insisto, né? O Congresso anuncia que não vai trabalhar no segundo semestre por causa das eleições municipais. Ora, as eleições são municipais, não são eleições de deputado, senador. Não entendo por quê. Vamos lá apoiar os nossos candidatos. Apoiem no fim de semana, né, e continuem trabalhando, porque eles não são donos deles mesmos. O mandato deles pertence aos seus eleitores, pertence aos brasileiros. Eles têm que trabalhar para os brasileiros. Eles são os mandatários e os brasileiros são os mandantes, que pagam os impostos que chegam a 30 bilhões, como esses 30 bilhões que vão ser discutidos agora. Eles têm que pensar nisso, né? Ou virá de novo um general Heleno, um Lula, um Cid Gomes, a chamá-los de picaretas. Vamos ver se esse ano as coisas mudam, mas dificilmente a gente vai ver difícil. Isso um Congresso recheado no segundo semestre. Obrigada, Alexandre. Até amanhã. E é algo muito grave. A pessoa não só tem uma pena de prisão, como é expulsa da instituição. Isso de um lado. Do outro lado, há cada vez mais dúvidas a respeito dos 2 tiros de pistola .40, né? Todos os médicos, cirurgiões,
Os cirurgiões com quem eu tenho conversado dizem que não é possível que ele tivesse alta tão rapidamente, ficasse na UTI apenas um dia, não tivesse nenhuma complicação, saísse caminhando, conversando, né, com o pulmão perfurado, que a hemorragia foi pouca, né? Então há controvérsias, há dúvidas sobre a situação, além da situação jurídica, né? Há movimentos entre os políticos, e isso compete ao Ministério